Bom dia então a todos vocês que estão aqui comigo nessa aula. Esse tema, arco elétrico e energia incidente, é um tema extremamente atual e o objetivo desta gravação é exatamente dar um overview do que é o arco elétrico e energia incidente e as normas que tratam desse assunto para preservar a vida. Daí a sua importância. Então, nós vamos começar a nossa aula dizendo o seguinte. Os temas que nós vamos tratar aqui é um breve histórico, né? O Ralph Lee, o pai da energia incidente. Vamos falar um pouquinho do arco elétrico. Corrente de arco energia incidente conforme 3E 1584 e conforme de 2002 e aqui de 2018, que é a norma mais atual. Ok? Então, nossa primeira aula vai começar com um breve histórico aqui, né? E por que é importante a gente entender esse breve histórico? Até 1950, todos os dispositivos de proteção de sobrecorrente, eles eram instantâneos. Ou seja, ou era um dispositivo termomagnético ou era fusível. E qual que é o significado disso? O significado disso é que quando dava um curto, desligava instantaneamente, ou seja, sem temporização. Então, a palavra curto-circuito e falta era a mesma coisa, né? Hoje, nós podemos ter um curto-circuito franco, que é quando ele é metálico. Podemos ter um curto-circuito por arco, que pode ser um arco monofásico à Terra, pode ser um arco bifásico à Terra, pode ser um arco trifásico à Terra. Então, vocês percebem que de curto-circuito virou 4 coisas diferentes que podem se tornar mais que 4, né? Porque você pode ter faltas simultâneas, você pode ter faltas bifásicas com contato à Terra, você pode ter... Então, assim, antes era curto-circuito, né? Em meados de 1950 foi inventado o relé de disco de indução. E com isso ele temporizava a sua atuação. Ao invés de atuar instantaneamente, ele levava um tempo para atuar, né? E aí, o grande impacto disso é que quando dava um curto-circuito dentro da planta, até chegar na entrada, levava um tempo. Então, antigamente, quando dava um curto-circuito, se o dispositivo de proteção operou, nossa, que maravilha, ainda bem que operou, senão ia pegar fogo em tudo. Então, hoje não, né? Hoje, com os dispositivos temporizados, deu um curto-circuito, atua primeiro aquele que está próximo da falta, desliga só aquela porção, ao invés de desligar a planta inteira, né? Então, essa foi a grande vantagem que os relés temporizados, né, que começou com relé de disco de indução, trouxeram, né, para a proteção dos sistemas elétricos, né? Só que a maior parte das faltas começa por um arco à terra, né? E começa com falha de isolação, descarga parcial, arco fase terra. E em sistemas solidamente aterrados, esse arco fase terra, quando ele se estabelece, cria, né, ali uma região de alta densidade de energia que ioniza o ar em volta de onde está o arco, e esse arco ele pode se tornar depois um arco bifásico e um arco trifásico. A gente chama esse fenômeno de escalamento da corrente de falta. A corrente de falta escala por uma falta bifásica ou trifásica. O único paper que eu vi sobre esse tema
é do Dunk Jacobs, que foi publicado em 1986. O Dunk Jacobs é o meu guru em termos de arco. Olha que eu sou um pesquisador de arco desde o início da minha carreira. Meu primeiro paper foi em 1986 na revista Mundo Elétrico. Então, em menos de 3 ciclos, esse arco ele evolui para um arco bifásico ou trifásico. Então, o que acontece? Esse fato histórico aqui, ele é de uma relevância gigantesca. Vocês vão entender por quê a hora que a gente estiver falando da norma 3E 1584. Tá bom? Bom, então, esse paper aí foi de 86 e em 82, um cara chamado Ralph Lee, que era um cara que trabalhava na DuPont, né? Ele escreveu um paper chamado The Electrical Hazard Electric Arc Blast Burns. O que ele quis dizer, The Other Electric Hazard, né? Que ele quis dizer o seguinte, olha, gente, em eletricidade, o que mata não é só choque, é também queimaduras, né? Então, Ralph Lee, né, abriu a mente, falou, ó, pessoal, não é só choque que mata, tem cara aí morrendo por queimadura. E aí ele começou a pesquisa dele. Ele continuou a pesquisa e descobriu que para que o cara não morra, ele não poderia, teria que tentar limitar a energia incidente, né, num determinado valor que ele pesquisou, para não ter queimadura de segundo grau. Porque se você tiver queimadura de terceiro grau, em mais de 50% do corpo, o atestado de óbito já está impresso, só falta carimbar o dia e a hora, né? Então, embora hoje tenha evoluído muito a questão do tratamento de queimaduras, né? Então, esse fato é de extrema importância, de extrema relevância. O Dr. Ralph Lee teve esse empenho, essa dedicação que todos os pesquisadores têm, e ele foi mais um grande desses pesquisadores, que achou esse limiar, né? E esse limiar é de 1,2 calorias por centímetro quadrado para não ter queimadura do segundo grau. Em outras palavras, 5 joules, né, por centímetro quadrado. Tá? Então, essa pesquisa foi do Dr. Ralph Lee, né? E vocês veem que os grandes estão sempre juntos, e isso eu posso dizer para vocês com muita propriedade, né? No I3E, do qual eu faço parte, né, ativamente, todo mundo que vai escrever um paper, às vezes ele se reúne com outros grandes caras para se escrever um paper, né? Eu mesmo tenho paper lá com o David Shipp, com Rashik Rifat, né? Tenho paper com Saleh Saleh, com Marcelo Valdez, né? Tenho paper lá com Giuseppe Parisi, com Erlen Hesla. Então são pessoas assim, né, que têm um background muito grande, né? Então a gente acaba se congregando, né, para escrever as coisas para que agregue mais valor ao paper. Mais valor que eu quero dizer é conteúdo, tá certo? Não é o peso do nome, não, né? O nome, gente, o peso do nome é consequência do conteúdo e não, né? O nome não sobrevive sozinho muito tempo, né? É que nem você pegar o Pelé na época que ele jogava e o Pelé hoje. Bom,
Pelé é um nome forte, mas não, hoje já não. Ele tem seu valor pelo que ele fez, mas atualmente o nome sozinho não faz mais o que ele fazia, né? Então é isso que eu quero dizer. Não estou querendo dizer aqui que o Pelé não foi grande, é outra coisa. Foi grande e vai ser sempre o grande. Tá bom? Muito bem. Vamos falar então agora do arco elétrico. Por que é importante falar do arco elétrico? É importante porque quando a gente fala de arco elétrico, o arco ele só se estabelece quando você tem falha de isolação, tá certo? Então, se você tem um isolante, por que tem o isolante? Para separar as partes vivas das massas ou terra, ou entre partes vivas. Ou seja, então nós temos isolação fase-fase e fase-terra. Mais de 90% das faltas começam fase-terra. Por quê? Porque a maior parte das sobretensões elas ocorrem em fase-terra, né? Então, isto dito e isto colocado, as faltas praticamente se iniciam como arcos monofásicos à Terra, né? Okay? Que em sistemas solidamente aterrados, essa energia incidente é alta, ioniza o ar, pode evoluir para um arco bifásico, né? Pode ser bifásico simplesmente ou bifásico com contato à Terra, né? E pode evoluir também para uma falta trifásica, ok? Então, a maior parte das faltas então começam com um arco à Terra, né? E se a gente tem esse entendimento do arco, a gente vai entender o restante que a gente tem para falar aqui, tá? Por isso que eu estou fazendo essa descrição aí para vocês entenderem com bastante propriedade. O valor do curto-circuito fase terra franco é dado por essa equação que vocês estão vendo aí no slide, né? As faltas por arco, gente, elas podem chegar a 20% desse valor. Então, você imagina, né, um curto franco, vamos imaginar que ele seja 10K. Uma falta por arco pode chegar a 2K. Então, se nós temos dispositivos de tempo inverso, na falta por arco, a corrente fica muito menor. Se o dispositivo é de tempo inverso, ele vai levar muito mais tempo para eliminar essa falta. Quanto mais tempo ele levar para eliminar a falta, maior é a energia dissipada pelo arco naquele local, não é? Porque energia é potência vezes tempo. Então, a energia é diretamente proporcional ao tempo. Então, quanto mais tempo ficar o arco, maior a destruição dos componentes elétricos do sistema e maior vai ser a energia sobre as pessoas que estão ali na frente. Quanto maior essa energia, quanto maior a destruição, mais tempo você leva para repor o sistema em marcha novamente. E isso impacta em perdas significativas de produção e, consequentemente, perdas financeiras, né, muito grandes, além dos impactos de não entregar os produtos nos tempos prometidos, que aí impacta em perda de imagem, né? E num caso de falta por arco, se o acidente for fatal, também, né, você perde uma vida, uma pessoa que cuida de uma família perde o seu sustento,
né? E também essas pessoas, uma perda de uma vida tem um impacto muito grande, né, nas empresas de perda de imagem também. Bom, o arco elétrico, eu dei essa definição no ESW Brasil, que eu fiz um mini curso lá, em 2009, lá em Blumenau, né? Eu defini que o arco elétrico é uma descarga que pode surgir sempre que houver o rompimento ou falha do dielétrico ou isolação de um ponto energizado em relação a um terra ou massa, ou entre dois pontos de potenciais diferentes. E a interrupção de correntes também provoca arcos. Essa foi a minha definição. A Tammy Gammon é uma pessoa que também é uma grande pesquisadora de arco na atualidade. Nós tivemos aí grandes nomes, né? Grandes nomes, né? Dank Jacobs para mim foi o maior deles, mas nós tivemos o Kaufman, nós tivemos o Stokes e o Pelander, nós tivemos vários papers. Se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar falando algumas horas, né? E então o que eu posso dizer para vocês é que o arco ele é totalmente instável, né? O arco, a energia do arco, ela pode atingir o quarto estágio da matéria, que é o plasma, né? Então não vai nem para o gasoso, né? Do sólido para o gasoso. Então o barramento ele volatiza, assim, em pouco tempo, vamos falar assim, né? Ok? Então, aqui está a explicação, né? Estudando então o arco num livro de solda por arco elétrico, nós vemos que a densidade de energia no arco, ela está dentro dessa faixa aqui, né? Já o plasma vai dessa faixa até aqui. Então, como a gente observa, existe uma intersecção aqui, onde o arco ele fica no estágio de plasma, tá certo? Daí a sua instabilidade, né? Quando o arco está acontecendo, né? A energia no arco é extremamente elevada. A temperatura, segundo um paper do próprio Ralph Lee, pode chegar a 20.000 graus. 20.000 graus é 4 vezes a temperatura na superfície do Sol, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui que o arco faz, né? Para a gente entender o arco, né, a gente pode imaginar um centelhador, né, um gap aqui. E se eu aplicar aqui uma fonte senoidal, através de um variac, por exemplo, eu aumento a tensão, a corrente não desrompe nesse gap que aqui se encontra, né? E então aumento mais, não rompe. Vai chegar um momento que ele vai romper o dielétrico entre esses dois eletrodos aqui. Então, o que acontece? Aumento a tensão, a corrente está zero. Aumenta a tensão, a corrente está zero. Chega uma hora que, próximo aqui de 95% dessa tensão de pico, ele começa a conduzir ela. Aí a tensão sobe, a tensão atinge o pico, a corrente atinge o pico, a tensão começa a descer, a corrente começa a descer, e chega uma hora que ele apaga. Aí a tensão continua caindo, né? A minha corrente está zero. Passa para o lado negativo, né? Então começa a aumentar agora negativamente. Vai aumentando até que chega uma hora que desrompe o dielétrico de novo, né? E o processo se repete. Então,
olhando esta curvinha aqui, a gente percebe que o arco ele tem uma característica intermitente. Gente, isto é de uma importância simplesmente fantástica. Por quê? O que nós estamos falando? Nós estamos falando que o arco ele fica chaveando. A cada meio ciclo ele tem uma ignição e um apagamento. Ligo e desligo. Ligo e desligo. Ligo e desligo. Isso a gente chama de chaveamento. Então, toda falta por arco, ela tem uma ignição e um apagamento. E é um chaveamento. E nós sabemos que em todo chaveamento gera-se sobretensões. Então, toda falta por arco não é uma simples falta à terra. Uma simples falta à terra é quando você pega, é uma falta metálica. Essa é uma simples falta à terra. Uma falta por arco, devido a esse chaveamento, ele gera sobretensões. Dependendo de como é o seu sistema de aterramento, essas sobretensões, elas estão em todo aquele nível de tensão que onde aconteceu a falta. Pode pipocar faltas em mais de um local. Então, se isso está acontecendo no seu sistema, fale com um médico de sistema elétrico, que, por exemplo, a Engepower trata muito bem disso, que vai dar o remédio certo para esse tipo de problema. Né? Muitas plantas de papel que tinham esse problema, nós resolvemos. Né? Então, eu estou falando isso para vocês, porque é um assunto que poucas pessoas conhecem profundamente. Né? Daí a importância da gente falar dessa maneira para vocês. Né? Então, vocês vejam que cada detalhe que nós estamos falando aqui tem uma relevância grande. Né? Então, voltando um pouquinho, só mais um detalhe, né? Em inglês, esse pedaço aqui, ó, tá vendo? Aqui parece a cabeça, aqui parece o ombro. Então, esse trecho aqui, normalmente, o pessoal chama de shoulder, que é ombro, né? Tá vendo? Então, aqui eu tenho um shoulder, aqui tem outro shoulder, e aqui tem outro shoulder, né? Porque às vezes vocês vão encontrar na literatura, né? Muito bem, Duncan Jacobs, ele pesquisou o arco em 480 volts. Em 480 volts, a tensão fase terra é 277, é 480 dividido por raiz de 3. Se eu multiplicar por raiz de 2, o valor de pico é 392 volts. Então, o que acontece? Ele descobriu que normalmente dispara em 375 volts. Se você pegar 375 dividido por 392, vai dar aproximadamente 95%. Então, o que está coerente, né? O arco ele vai disparar próximo da tensão máxima, né? Ok? Então, aqui começa a condução da corrente. Né? Outra coisa que ele descobriu é que a tensão nos terminais do arco se comporta como se fosse corrente contínua, ou seja, ela fica com um valor fixo. Né? Então, o que acontece? Olha só. Essa tensão fica constante, né? E o arco ele dura até essa energia aqui do A ficar igual, aqui na hora que eu colei o slide, encolheu ela vem até aqui, ó, tá? Enquanto essa energia for igual a essa, nós temos a corrente. Então a corrente inicia aqui, né? Vai passar por um pico e vai zerar aqui.
Tá certo? Olha lá. Então, saiu meio deslocado aqui. Então, ela inicia nesse ponto e acaba aqui. Tá certo? Então, essa energia armazenada aqui, né? Então dá a impressão que ele se comporta quase como um capacitor, o arco. Na metade do período que ele conduz, ele está se carregando, e na outra metade ele está descarregando. Depois, ele fica um tempo sem corrente, e aí essa tensão muda de polaridade, ela vem para o lado negativo. Então, é uma onda retangular, né? A onda de tensão de arco. Uma coisa é a tensão da fonte, gente. Outra coisa é a tensão no arco. Tá ok? Bom, como vocês podem ver, essa forma de onda aqui, como tem essas descontinuidades, ela não é senoidal. Se não é senoidal, a teoria fasorial não é aplicável. Então, o valor eficaz corresponde à área dessa corrente aí. Então, o Duncan Jacobs, nas suas pesquisas, em 480 volts, chegou à conclusão que a corrente de falta por arco fase terra é 38% da falta franca. Tá certo? 38% da falta franca. Bom, então nós sabemos que o arco ele é intermitente, descontínuo e não senoidal. Então a teoria fasorial não é aplicável. No início e no fim do arco, a temperatura pode chegar a 4.500 graus. A temperatura máxima pode chegar a 20.000 graus, que é 4 vezes a temperatura na superfície do Sol. Atinge o estado do plasma, que é o quarto estágio da matéria. Abaixo de 150 volts, praticamente se autoextingue. Isso aqui é um conceito que existia e que está mudando com a nova I3E 1584 de 2018. Hoje nós temos que calcular a energia incidente até onde nós temos um curto franco de 2.000 amperes. Então já não está só vinculado à tensão, né? Em média tensão, a tensão de arco fica entre 500 e 1.000 volts, né? A potência máxima instantânea pode chegar a 40 megawatts num arco, né? Tem característica resistiva, porque ele pulsa junto com a tensão. Retornam para a fonte, procuram as pontas, costumam danificar gavetas superiores, a gaveta onde aconteceu a falta. A luminosidade pode chegar a 2.000 vezes a luminosidade de um escritório, né? Arcos numa mesma fase. Então, por exemplo, quando você tem um dispositivo extraível que ele não encaixou adequadamente, né, nessas garras aqui, ó, tá vendo que tem garras aqui, ó? Então, quando o dispositivo não encaixou direito nessas garras, fica um arco numa mesma fase. Do ponto de vista de proteção, isso não é uma falta, porque não é reconhecido pelos dispositivos de proteção convencionais de sobrecorrente, né? Os relés de sobrecorrente não encaram isso como uma falta. É corrente na mesma fase, a corrente só vai ficar um pouco menor, né? E aí o relé não opera, porque vai ficar menor que a corrente nominal, mas o arco está lá chaveando. Então, esse aquecimento, essa ionização, vai aumentando até que vira um arco bifásico e trifásico, e aí vocês vão enxergar que tudo derreteu só depois. A energia do arco ela é tridimensional. Quando tem uma falta por arco, ela expande tridimensionalmente. Então, barramentos abertos, a energia incidente que atinge o trabalhador é menor do que na frente de um painel. Porque na frente de um painel, toda a energia sai pela porta do painel. 100% da energia. Quando o barramento é aéreo, se tem uma falta por arco, apenas uma fração da energia total
atinge o trabalhador. Ok? Então o arco ele tem alguns efeitos. A temperatura é um deles, né? Então ele pode derreter todos os componentes que estão dentro de um painel, né? E pode também causar queimaduras de graus bem elevados nas pessoas, né? De primeiro, segundo, terceiro grau, né? Dependendo do tempo que ele ficou exposto e da quantidade de energia que ele ficou exposto. A pressão também se eleva, por quê? Um painel ele é fechado. Quando tem um arco, como a temperatura sobe, né? PV é igual a nRT, não é isso? Não? É uma lei, né, que existe dentro da termodinâmica aí. Então, se a gente aumenta a temperatura, a pressão aumenta, porque o gás se expande, né, com a temperatura. Então, aumenta a pressão dentro do painel. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba vendo que durante um arco uma porta do painel voa, o disjuntor que não está encaixado, ele é arremessado para fora do painel, voa dobradiça, voa parafuso, arruela, porca, componentes internos de painel, bornes, né? Então, isso tudo é devido à pressão. Devido à queima dos materiais que estão sob a ação do arco, gera-se vapores e gases contaminantes de alta temperatura que, se inalados, podem causar ferimentos gravíssimos, né? E também, inclusive, envenenamento, né? E queimaduras também internas, se respirar aquilo naquela temperatura tão alta, né? Muito bem. Projeção de resíduos, nós já falamos. A luminosidade pode causar a cegueira momentânea ou permanente. Associada à alta temperatura, pode secar a retina. Então, pode causar a cegueira realmente. E como a cada meio ciclo ele tem uma ignição e um apagamento, é uma mini explosão a cada meio ciclo. E esse estampido também pode causar a perda auditiva temporária ou permanente. Bom, as pessoas acham que quando tem uma etiqueta lá, num painel, associando a energia incidente a uma classe de vestimenta, ele está protegido. Então ele acha, eu estou com a calça, estou com a camisa, eu estou protegido. Isso não é 100% verdadeiro, tá? Estou falando 100% verdadeiro, porque aqui, ó, esse manequim que aqui tá, é a síntese de uma pesquisa feita na Alemanha e publicada no paper do Hugo Hoagland. Para quem não conhece o Hugo Hoagland, eu conheci ele pessoalmente em 2012, numa conferência do Industrial Application Society, lá em Louisville, no Kentucky, né? O paper dele era Mitos e Fatos na Seleção de EPIs, né? Para mitigação da energia incidente, utilizando as normas NFPA 70E e a STM. Bom, então ele mostrou essa pesquisa aqui, né? E na Alemanha foram pesquisados 61 casos de falta por arco em 1998. E, gente, a estatística é uma ciência fantástica, né? Porque o que acontece lá, quando você faz uma amostragem, ela quase sempre vai acontecer da mesma maneira o comportamento dela ao longo do... Né? A estatística mostra um comportamento. Existe uma curva de Gauss, que é uma curva de distribuição normal, né? Que tem aquele pico e tal. Então, é isso que é a estatística, né? Então, nós presenciamos aqui eleições, né, no Brasil,
onde o cara estava ganhando, faltando X%, houve uma inversão linear. Gente, em estatística não existe inversão linear. Então não precisa ser muito inteligente para ver que isso foi manipulado, tá certo? Não existe inversão linear em estatística, né? E o que a estatística diz para a gente é que quanto maior a quantidade de amostra, a probabilidade de, de acerto é maior. Né? É isso que é estatística. Tá certo? Então, o que a gente observa? Que os acidentes por arco, 67% dos acidentes ocorrem com a mão direita, que é a parte mais alta. Por quê? Porque quando alguém está fazendo manutenção em um painel, 67% das vezes a mão está na frente de tudo. Depois a mão esquerda, porque também está na frente de tudo. Depois a cabeça, porque o cara está inclinado para frente para poder enxergar o que ele está manipulando. Depois vem os antebraços e depois o resto do corpo, onde fica a calça e a camisa, que é arc rated. O que é arc rated? Que tem uma classe especificada para arco elétrico. Hoje a gente não usa mais o termo flame retardante, a gente usa o termo arc rated, que é especificada para arco, ok? Bom, então como vocês podem ver, gente, eu estou falando disso aqui também porque a gente também tem a obrigação moral de educar. Quando eu falei que houve uma inversão linear numa dada eleição aí, ninguém alerta sobre esse tema, né? Ninguém que eu estou falando são toda a mídia, né? Não entrevista nenhum cara especialista nisso para ver esse fenômeno inexplicável que todo mundo estava acordado. Né? Então a gente precisa acordar um pouco para as coisas que acontecem. Tá? A estatística é uma ciência. E como ciência, ela dá certo. Se não desse certo, as companhias de seguro estavam todas quebradas. Tá? Bom, eu terminei aqui a primeira aula, né, desse nosso mini curso. A segunda aula vai ser apresentada para vocês na sequência aí. Acredito que acho que na quarta-feira já deva estar também publicada. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. É óbvio que o tempo é curto para a gente falar tudo sobre arco. Mas não percam essa segunda aula, porque nós vamos falar um pouco agora da norma I3E 1584 de 2002 nessa segunda aula. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção e espero você na próxima aula. Obrigado.